vamos estabelecer as fundações dessa casa que a gente vai construir ao longo desse programa, né? Tá se falando muito, né? Tá se falando muita bobagem, né? Algumas pessoas não sabem nem sequer do que se trata o Hamas, né? Não sabem nem. Esses dias eu estava conversando, né? Esse final de semana, né? E a pessoa de boa fé, tirando dúvidas, né? Assim, na medida do possível, eu estava tentando esclarecê-la, né? E ela não sabia sequer que o Hamas ele era um movimento de natureza, né? Ou de composição religiosa, né? Ou de, pelo menos na sua base, né? Ele achou que o Hamas era só uma guerrilha, uma Farc da vida, etc., né? E eu falei assim, não, Hamas, né, é Harakat al-Muqayyama al-Islamiyya, né, que é a movimento de resistência islâmico em árabe, né? E muita gente não sabe disso, né? Então eu queria perguntar para o senhor o seguinte, da maneira como o senhor quiser, né? Como é que foi a origem do Hamas? Por que surgiu o Hamas? O Hamas de fato surgiu essa narrativa da esquerda de que o Hamas surgiu apenas como uma resposta à opressão dos israelenses, etc., né? Eu queria saber do senhor, como é que o senhor vê assim, a questão da fundação do Hamas exatamente? O que é o Hamas exatamente? Ítalo, muito boa tarde aos seus seguidores. Antes de mais nada, agradeço a oportunidade, embora seja muito breve, mas me conduzindo de um modo que não seja muito acadêmico, porque não é oportuno o academicismo nesse momento, eu lhe diria que as raízes são históricas, deve-se enxergar esses movimentos bem antes do século XX, mas sem aprofundar, sabe-se que o povo judeu ele teve vários espagimentos ou diásporas para o Egito, separar várias tribos, vários povos, mas sempre povos que viveram da região onde hoje é a Galileia, até mais ao sul de Israel, com a fronteira do Líbano, sempre foi habitado por povos de origem hebraica, não vamos falar judia de momento. Ocorre que a evolução da situação no Oriente Médio, inclusive com a formação inicial de outros grupos, como o Setembro Negro, que foi a partir da expulsão de alguns refugiados e a formação de refugiados na Jordânia, existe formação de representação desses povos que têm limitação territorial dada ou historicamente ou no caso específico de Israel. É conhecida a partir da antiga Palestina, que esse nome Palestina é um termo inventado especificamente pelos mandatários britânicos. Houve a separação da Palestina em duas partes, a proposição da ONU, presidida à época por um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, mas que não houve uma aceitação inicial, houve novamente conflitos entre as nações árabes que se uniram para expulsar Israel, não lograram o êxito. Israel ocupou uma parte muito grande do Sinai, do Egito, ocupou as colinas de Golã, mais ao norte, ocupou a parte conhecida como Cisjordânia, nome que se referencia àquilo que é a margem do rio, ou Cisjordânia, a parte da Samaria, mais ou menos, a Judéia. E havia uma pequena parte que, após essa separação, foi denominada Gaza Strip, ou a faixa de Gaza. E na negociação da saída de Israel do deserto do Sinai, houve um entendimento com o Egito que essa população teria um domínio dessa área hoje chamada faixa de Gaza. Deve-se imaginar, então, que os povos ditos palestinos, ou seja, Palestina é todo mundo que mora na Palestina, e a Palestina englobaria todo o território hoje onde está Israel e esse pessoal. Então, em tese, rasamente, diria todo mundo é palestino, mas ninguém é dono da Palestina. Existia povos, existia fronteiras, ainda que tênues, com o êxodo do povo judeu. Muitas propriedades guardaram registros e hoje são contestados com o povo judeu que volta e reclama de propriedade em algumas áreas ocupadas, o que gera muito conflito, principalmente com o Hamas. Mas as raízes desse movimento se aglutinam tal qual movimentos
a grosso modo, sindicais ou MST, alguma coisa assim, que quer usar da força para estabelecer o direito quando poderia ser negociado. O que tem que se falar, basicamente, que é a raiz do Hezbollah, não é Hezbollah, é Hezbollah. Riz de raiz, Allah, que é Deus. Então, o Partido de Deus, o Hezbollah, ele tem uma história muito parecida com o Hamas. Mais ou menos os dois têm berço com a Irmandade Árabe, nas quais eles se dividiram e estabeleceram inicialmente o Hezbollah com uma carta específica de fundação, onde prega a extinção do Estado de Israel e a retomada dos territórios que eles dizem ocupados. Igualmente, em 1987, o Hamas foi fundado com as mesmas bases, seriam bases inicialmente de assistencialista, tipo nós temos aqui a Legião da Boa Vontade, onde seria atendido, por exemplo, a questão de desemprego, a questão de assistência social e alguns detalhamentos, mas de ordem de atendimento social. Essa era a proposta inicial. Entretanto, o movimento tomou uma matiz política e, naturalmente, em todos os movimentos, como partidos políticos, como em favelas e outro canto qualquer, sempre aparecem grupos que se interessam em dominar e dele tirar todo o proveito possível. Então, o Hamas teve início em 1987, houve uma carta de princípios que apregoa a extinção do Estado de Israel e se fez, então, a parte dessa parte assistencialista, que ainda persiste, de algum modo, por lá, a grupos armados para que intentasse a defesa do povo e a retomada dos territórios ditos ocupados. Então, lhe diria inicialmente isso, Hezbollah e Hamas são grupos nascidos através da Irmandade, basicamente, e os dois têm uma diferença enorme. Hezbollah é de origem xiita e a parte do Hamas é mais sunita. Daí a razão na maior proximidade dele com o Irã, que igualmente etnia são equivalentes. O Irã tem hoje um grande interesse, um grande domínio, atua na Síria, no Líbano, em Israel, nas fronteiras de Israel, mas por procuração. O Hamas, o Hezbollah, recebe recursos vultosos e empenham pessoal, mesmo com prejuízo dos habitantes e da massa especificamente, mas mantém uma luta política que poderia ser decidida, isso sim, em negociações. Eu gostaria de, não sei se é satisfatória a abordagem, mas tentei fazer um resumo muito rápido. Não? Perfeito, perfeito. Bom, o senhor citou aí, né? Já citou um ponto que eu queria destacar aqui, né? Primeiro que o Hezbollah, né? Como o senhor está dizendo aí, né? Eu não sabia dessa pronúncia, eu achava que era Hezbollah mesmo, né? Ele recebe apoio explícito do Irã, né? O senhor mencionou aí, né? O Hezbollah, ele é xiita e o Irã também, né? É um polo aí do xiismo, né? A ala étnica do Irã é sunita. É não sunita? É xiita, é contrário. Ah, tá, perdão. Então, Alauítas se dividem na Arábia Saudita ou do Irã, são ramos muito parecidos. Daí a afinidade também da Arábia Saudita com o Irã. Perfeito. Bom, mas o ponto é o seguinte, a presença ali, né, como esses grupos, né, o Hamas e o Hezbollah, tanto um quanto o outro, são muito utilizados por potências estrangeiras como guerra para efetuar guerra por procuração contra o Israel, né? Se eu estou entendendo bem, o senhor disse, né, algo nesse sentido, né? Existe aí, eu queria que o senhor abordasse um pouco mais sobre esse assunto, né? Sobre como outras potências, outros grupos, né, outros países usam esses partidos, usam esses grupos aí para atuar contra Israel, né? Então, assim, o que eles têm a ganhar com isso? Qual que é o, digamos assim, em termos o interesse geopolítico. Né? O interesse geopolítico, o endgame, né? Para dizer em inglês, okay. Né? Qual que é o endgame, assim? Qual que é o objetivo, no final das contas, do Irã e de outros países, né? Eu queria que se houver outros, né? Que o senhor citasse os outros, né? De usarem esses grupos como
né, grupos de procuração, né, guerreiros de procuração contra Israel. Qual que é o interesse disso tudo? Ok. Vamos fazer uma análise primeiro dividindo. Nós temos, no caso específico do Hezbollah, ele atua dentro de um país estruturado, ou seja, um Estado, uma nação politicamente organizada, chamada Líbano, embora eles atuem do jeito que desestabiliza totalmente o poder dentro do Líbano. Existem regiões, existem serviços, existem segmentos totalmente dominados por eles, e às vezes a vontade deles se contrapõe à vontade do governo. Ou seja, não existe um governo forte no Líbano desde a guerra de 1973 para cá. Já não existe mais grupos que se possam dizer com domínio absoluto do Líbano. No caso específico do Hezbollah e do Hamas, o que tem em comum é o dinheiro iraniano. Agora, no 22º Congresso Internacional de Contra-Terrorismo, que se realizou, e eu retornei agora no último fim de semana, Israel, na Universidade Reichman. A Universidade Reichman abriga o Instituto Internacional de Contra-Terrorismo, que hoje, seguramente, é a maior sede de combate e a maior união de todas as nações do mundo, tanto para a educação quanto para a ação contra o terrorismo generalizado. Até mesmo porque aqui no Ocidente não se tem uma definição correta, única, de o que é terrorismo. Muita gente confunde bombardear uma ponte, uma torre de energia elétrica como um ato de terrorismo, quando isso é apenas um ataque, uma sabotagem, uma infraestrutura. As premissas para o terrorismo, especificamente praticado pelo Hamas e pelo Hezbollah, podemos estender um pouquinho mais à frente, mas a semelhança entre os dois se diferencia apenas, de início, com essa questão, que o Hezbollah está numa área, num país, num Estado, que tem, vamos dizer que tem a permissão, mas tolera pela força que o Hezbollah tem dentro do Líbano. E quanto ao Hamas, não, ele não tem um país politicamente organizado, ele está dentro de uma área chamada Faixa de Gaza, onde não tem um Estado politicamente organizado. Se tentou fazer a autoridade palestina, mas eles ignoram a autoridade palestina, e tal qual o antigo grupo Fatah, eles efetivamente são a força maior da região e determinam os rumos, sem que com isso tenha um Estado que possa se contrapor a isso. Existe um reconhecimento parcial mundial da autoridade palestina, mas que também não trouxe grandes avanços, mas a semelhança deles é que ambos são financiados pelo governo iraniano de um modo muito generoso. Isso diminuiu um pouco com o embargo americano, alguns recursos do Irã, onde ele algumas dificuldades foram geradas para a manutenção normal dos programas nucleares e outros programas e economia interna do Irã. Essa quantidade de recursos diminuiu um pouco, mas se vê grandes somas, grandes investimentos em grupos pró-iranianos, atuantes na Síria e no Líbano. A atuação do Hezbollah no Líbano é muito diferenciada da atuação do Hamas. No Líbano, basicamente, na região da Galileia e região das colinas de Golã, é uma região muito bem definida por Israel, foi tomada na guerra de 6 dias e reassignada na guerra de Yom Kippur. Então, eles têm uma atuação muito mais muito eventual e com utilização de grandes túneis para adentrar o território de Israel, sequestrar algum soldado ou algum habitante para usar como moeda de troca face aos prisioneiros que eles têm em Israel. Do lado do Hamas, ele recebe massivamente muito dinheiro e o mais comum se vê é tecnologia de mísseis. Esses mísseis utilizados pelo Hezbollah em menor intensidade e maior intensidade pelo Hamas são uma tecnologia um pouco mais antiga, norte-coreana, mas muito modernizada pelos iranianos, e a disponibilização de quantidades em volume, tal qual foi verificado agora, só seria possível com a ajuda do Líbano. Do Líbano não, do Irã. Seria inimaginável que eles tivessem dinheiro, tivesse infraestrutura e tivesse logística para acumular a quantidade de mísseis que eles lançaram sobre Israel. Então, tudo isso faz parte de um planejamento de longo prazo, onde eles tiveram toda a logística necessária
para evitar esse ataque. Se havia alguma dúvida no mundo que o grupo Hamas é um grupo terrorista, eu acho que se dissipou à medida que eles adentraram o território de Israel, assassinaram, sequestraram. Não existe notícia de estupro, existe notícia de violação de cadáveres, de algumas coisas assim. Mas não resta a mínima dúvida que eles fizeram um ataque massivo a civis desarmados, sequestraram e levaram para uma região de domínio, que não é o Estado de Israel, não é outro país, mas é uma outra região. Ou seja, tem aí o que se chama transpassamento de fronteira, seja ela oficial ou não, o que efetivamente deve ser tido como um crime contra a humanidade.